Tempo aí o início da minha conversão. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Você vai encontrar o versículo de número 6 e a gente vai ler até o final, que é o 11. Tua palavra, Senhor, para ser ministrada, precisamos da revelação dela, da ajuda do Teu Espírito Santo para nos conduzir e para nos ensinar, nos admoestar, nos mostrar aquilo que necessitamos e que possamos aplicá-la para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E Lucas está dizendo assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, em algumas traduções ressequida. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada ou paralítica, ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. E aí você tem um texto paralelo também em Mateus capítulo 12 e Marcos no capítulo de número 3. Esse mesmo texto vai estar uma outra perspectiva, uma outra visão, mas o mesmo texto complementar, e os textos da Bíblia eles são complementares para melhor entendimento. Depois você pode ler se você quiser. Mas aqui, nesse capítulo número 6, não somente mostrando a soberania de um Deus Todo-Poderoso, mas Jesus indo de encontro a alguns aspectos da legalidade, religiosidade e hipocrisia relacionada com a manifestação do poder de Deus, o amor do Senhor para com a vida de todo aquele que crê, e ao mesmo tempo a grande misericórdia do nosso Deus para abençoar as pessoas e, nesse caso específico, curar. E é claro que muitos estavam insatisfeitos com isso, porque muitos olham para nós muitas vezes e ficam até felizes quando veem que a gente está passando por uma dificuldade, um problema, ou que não tem muita chance de prosperar. Mas na hora que Deus começa a nos dar cura, nos libertar, nos dar vitória, aí a rede de invejosos cresce, e aqueles que se diziam irmãos em Cristo, possa ser que eles sejam os principais ou os primeiros a se levantarem para que a saúde plena na nossa vida ou a prosperidade de Deus não nos alcance. Muito pelo contrário, joga ao contrário e fala que em questões de legalismo e religiosidade, que não deveria ser dessa maneira, não apoia, não ajuda, não cria uma rede de apoio para poder cooperar com a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Então Jesus, lógico, não considera essas pessoas como filhas de Deus. Mas eu quero ver versículo por versículo nesse texto para que a gente possa ter uma compreensão melhor a partir de agora. Ele diz assim que no outro sábado, isso quer dizer que já existia alguns ensinos de Jesus nas sinagogas nos sábados. Ele tinha um costume de frequentar as sinagogas para poder ministrar e ensinar a palavra de Deus. Ele não ficava longe nem dos templos,
nem muito menos das sinagogas, aqueles lugares que se reuniam as pessoas para poder ouvir a mensagem de Deus e saber o que profeticamente Deus queria para o povo dele, o direcionamento para o tempo que poderia vir e seria vindo. Então a gente já aprende aqui no início desse versículo que a gente não pode deixar de estar congregando, porque é nesse lugar que a gente está unido que Deus vai falar algo que Ele não falaria para a gente se a gente estivesse no nosso quarto de oração, mas Ele quer falar para que todos possam estar presentes e ao mesmo tempo Ele quer manifestar a glória dEle e curas que só vai acontecer se o povo estiver reunido em unidade. Isso é importante. Então diz que ele entrou na sinagoga e começou a ensinar a palavra poderosa de Deus. Imagine Jesus nos ensinando, e Ele está fazendo isso agora através dessa palavra poderosa que a gente está ouvindo e entendendo. O Espírito Santo nos conduz e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra, Ele faz com que a gente tenha compreensão das Escrituras Sagradas. É exatamente isso que está acontecendo na nossa realidade nesse momento. Então ele dizia assim, continuando o versículo 6, na parte B: estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Perceba que esse homem estava no sábado na sinagoga, e na reunião de homens conhecedores das Escrituras e aqueles que queriam ouvir a voz de Deus, conhecer mais sobre a palavra de Deus, eles tomavam os principais lugares nessa reunião, que no templo ele estaria dividido e também estariam os sumos sacerdotes, mas nesse momento aqui nas sinagogas todos poderiam adentrar, exceto os que estivessem com doenças, inclusive físicas, que é o caso desse homem. E para poder entrar ele precisava estar marginalizado, precisava estar à porta ou bem afastado, quase escondido e escondendo a própria doença, para que aquela chaga, aquela moléstia, aquele mal pudesse ser visto por todos, mas todos não pudessem ter um contato, a fim de que aquela cultura religiosa e filosófica da época prevalecesse, que era: ficou doente, teve algum problema, está passando uma tribulação, a culpa é completa do pecado por causa dos demônios. Essa era a cultura, e me parece que essa cultura também é transportada para os nossos dias de hoje. Então estamos vulneráveis a tantas situações nessa vida, que muitas vezes o pecado adentrou ali na origem e vão acontecer consequências desse pecado. Mas nem tudo, irmãos, é demônio, e nem tudo é porque a pessoa está vivendo em pecado. Então aquele homem ali já estava excluso de todo o processo que pudesse estar em comunhão, em harmonia com as pessoas. Veja como a religiosidade faz. Ao invés de agregar, ao invés de trazer para a próxima, ao invés de tentar ouvir para ajudar, interceder e orar, simplesmente aqueles homens que estavam ali deixavam todos à margem de um processo de estar sendo abençoado por Deus. E pelo contrário, eles eram altamente criticados. Mas esse homem aqui, ele teve a coragem, mesmo assim, de ouvir e ir ouvir e buscar a palavra de Deus na sinagoga. Muitas vezes, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, quando a gente está com alguma moléstia, com alguma doença, geralmente quando a gente está com alguma situação não legal, ruim, a tendência é a gente se isolar, a tendência é a gente se afastar, a tendência é a gente achar que não deve estar em comunhão, porque está todo mundo vendo a minha situação, então agora eu devo me recluir e ficar isolado, porque seria o melhor lugar para tentar, quem sabe, uma cura proveniente de Deus, mas que não afetasse os outros. Esse não foi o pensamento daquele homem, porque ele sabia que naquela reunião Jesus estaria, e onde Jesus está, maravilhas, prodígios e milagres acontecem. Então imagine que a gente está reunido aqui e a palavra de Deus está sendo ministrada e a gente tem convicção que ela é o poder do Senhor para aquele que crê.
Esse homem, então, ele estava ali. Diz o seguinte no texto, ainda na parte B do versículo 6. Ele tinha a mão direita, homem cuja mão direita era atrofiada. E o simbolismo dessa mão direita significa a mão de força, a mão de empreender, a mão de autoridade, a mão de realização de sonhos. A mão direita aqui representa biblicamente para nós o poder de realizar algo que glorifique o nome do Senhor, inclusive orando e impondo a mão para expulsar demônios, curar enfermos, fazer amizade, se relacionar com as pessoas, executar tarefas, escrever os estudos, se manter em relação com as pessoas na sociedade e viver uma vida abençoada, trabalhando para o reino e o exercício para a glória e louvor do nome de Jesus, sendo recompensado e aumentando a carga de trabalho, não como sacrifício doentio, mas para que alcance outras pessoas através da força que vem proveniente do Senhor, por isso que é mão direita. E aqui a Bíblia diz que ele tinha essa mão, já estava aleijado, mas mais do que isso, ela estava ressequida, ela estava atrofiada. Quantas vezes a gente passa momentos da vida, ou quem sabe você chegou aqui nessa casa de oração, se sentindo como aquele homem da mão atrofiada, ressequido. Uma vez já trabalhou tanto para o Senhor, no exercício do ministério, e agora está tudo atrofiado. Já não tem autoridade para expulsar demônio, já não impõe a mão para curar enfermo, já não empreende no reino para que o nome de Jesus seja glorificado, e se acomodou com essa vida ressequida, porque não tem mais o poder de Deus operando em si. E daí, na hora que muitas vezes chega num local que tem outras pessoas que estão professando a mesma fé, fica com receio, com medo, fica se sentindo inferior e se isola no canto, ou quem sabe pensa que não tem acesso para poder receber o perdão, a bênção ou a cura de Deus, porque os outros falam alguma coisa, os religiosos comentam sobre algo, e a teologia do medo, ou a teologia do endemoniamento, está massacrando, desencadeando gatilhos mentais que faz com que a pessoa nem acredite que Deus é poderoso para poder fazer com que ela seja curada por completo e possa voltar ao primeiro amor e realizar as obras maravilhosas para Deus, ou quem sabe sair dessa situação de ressequimento, de estagnação, de conformismo, de derrota, sem saúde completa, inclusive espiritual, para poder prosperar no reino e ser alguém usado tremendamente por Deus. Eu quero te dizer que o Senhor marcou esse momento conosco para poder resolver essa situação, se você crê. Tem que estar ali com a mão direita atrofiada. Quem sabe você tem um chamado lindo, maravilhoso, mas não está no exercício. Quem sabe você já ouviu falar sobre trabalhar para Deus ministerialmente, mas não funciona. Quem sabe a gente já empreendeu tantas coisas, mas não deu certo, e agora a gente está se sentindo incapaz, ou duvidando, ou até mesmo com medo de realizar algo, porque já não se sente digno de resolver, de fazer, de acontecer
e de se tornar alguém, uma pessoa na qual Deus quer usar para a glória dele. Atrofiou ministerialmente, atrofiou a vida financeira, atrofiou os sonhos, atrofiou a capacidade de realizar, atrofiou a profissão, atrofiou o relacionamento, a vida pessoal, que está representado pela essa mão direita. Mas eu tenho uma boa nova e quero continuar lendo para você ver. Os fariseus, no versículo número 7, e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E é lógico que não seria um momento ruim para eles estarem reunidos e observar que Jesus ia realizar alguma coisa, ainda mais que eles guardavam o sábado. E existiam 32 leis para a guarda do sábado inventada pelos religiosos da época. Só na guarda do sábado já existia mais 32 características que as pessoas precisavam estar cumprindo a risca, onde nas Escrituras Sagradas não tinha isso. Então, se você quiser guardar segunda, terça, quarta, quinta, se você quiser guardar todos os dias da semana, é com você. Mas o que você não pode é fazer doutrina de algo que Deus não falou. Esse sabar aqui, o significado no hebraico diz: o descansar em Deus, porque teremos em Deus um descanso, como diz o livro de Hebreus. O descanso não está relacionado à preguiça, a se encostar, ficar sem fazer nada. Não está relacionado com a gente ficar aguardando acontecer algo fantástico e simplesmente ficar acomodado na linha ou na zona de conforto. Esse Shabá aqui significa acreditar plenamente que Deus está realizando algo e Ele vai nos colocar na melhor posição para a glória e louvor do nome dEle, que muitas vezes pode não ser destaque para o status humano, para a sociedade, mas é exatamente naquele lugar que Deus quer manifestar a glória através das nossas vidas. O descansar nele significa uma confiança plena, uma convicção que somos salvos, estaremos na eternidade em Cristo e que com Ele somos mais do que vencedores. É o descanso, sabendo que apesar de todas as nossas situações, dificuldades e problemas, tribulações, o Senhor Jesus está conosco para nos dar vitória. O saber de descansar em Deus, sabendo que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Ele e esperam por Ele. É o saber de descansar para não ser precipitado, não fazer nada que Deus não está falando, ou que não é o momento de acontecer, mas com a certeza plena que Deus está nos moldando, melhorando, transformando o nosso caráter e nos fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A compreensão dos fariseus não entendia isso. E aí eles pegavam ao pé da letra para guardar o dia da semana e ainda colocaram mais 32 dificuldades, barreiras ou passos, características para poder alcançar a santidade e ser alguém profético, abençoado e santo para sempre. E aí Jesus chega e vai desfazer logo essa situação, porque eles estavam realizando coisas que não estavam, inclusive, na legislação mosaica. Os fariseus, então, juntaram-se com os mestres da lei e estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Qualquer falha, qualquer deslize ali poderia ser algo conflitante, e foi. Então, muitas vezes a gente está buscando a palavra de Deus e vão ter vozes, inclusive de alguns que se dizem estudiosos das Escrituras, alguns que se disfarçam de
sacerdotes, de pastores, na nossa tradução do dia de hoje, ou quem sabe de crentes, se vestem como crente, falam como crente, se reúnem como crente, mas não se comportam como crente. E eles ali estão esperando alguma coisa para poder apontar o dedo para a gente e dizer, e interromper a nossa bênção, porque é bom a gente ver que essa é a mentalidade do mundo. É bom a gente ver alguém prosperar, mas não mais do que eu. Essa é a mentalidade do mundo. E a prosperidade que Deus nos dá, muitas vezes, não é somente financeira. Deus nos prospera financeiramente, mas Deus quer nos dar uma prosperidade espiritual que está relacionada com paz, alegria, justiça, amor, fidelidade, da raiz da palavra fé, convicções, tranquilidade. E essa prosperidade é muito maior do que financeira. Por isso, ainda na parte B do versículo 7, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Eu só quero ver na igreja que você congrega se tem alguma cura lá. Porque aqui é fogo puro. Porque aqui acontece assim, assado, cozido. Mas você está num lugar que lá só fala da palavra de Deus, só abre as escrituras e vai explanando. Mas aqui acontece o mover. Então está olhando para a gente para poder ver se pega a gente em alguma coisa dentro da palavra. É uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, vendo se o que a gente fala é o que a gente vive. E a gente precisa estar completamente cheio dessa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ponto de mesmo assim o acusarem, mas bem-aventurados quando perseguirem, te injuriarem, porque é o reino de Deus está com você. E aí ele vai continuar dizendo assim: para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha só, existe algo importante para a nossa vida. E a gente precisa, nesse momento, pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele traga para nós a fé de acontecer. Eles estavam esperando para ver se Jesus, que agora é a palavra, o poder de Deus para aquele que crê, curava no momento que a gente estava despreocupado, mas convicto que Deus ia operar ao nosso favor. Então estavam todos olhando para ver se isso acontecia. Muitas vezes a gente já tem uma vida de oração, de jejum, e a gente não precisa ficar fazendo sacrifício de tolo para que Deus opere alguma coisa, como se a gente fazendo algo e barganhando algo, Deus agora ele tem a obrigação de realizar aquilo que a gente quer. É claro que o jejum e a oração é importantíssima para a nossa vida espiritual, mas mais do que isso, a convicção que Deus é poderoso para poder realizar algo, ela está nesse momento de explicação superior aos nossos sacrifícios. Então, a mensagem para a gente agora começa a alinhar um ponto de interseção entre aquilo que a gente precisa aplicar. Eu e você precisamos ter mais convicção do que está nas Escrituras Sagradas
é a verdade plena de Deus para operar nas nossas vidas. E precisamos ter a certeza que mesmo a gente descansado, Deus está operando para realizar algo. Então o Senhor está nos convidando para descansar nele. Descansa. Porque está afobado, agitado, andando para um lado para o outro, pensando muito, agitado nas preocupações, indignado em olhar tudo ao redor e achar que só é comigo, ou quem sabe não vai ser comigo. Estou escondido aqui, sentado na igreja, eu venho bater meu ponto nos domingos, porque isso faz parte da minha espiritualidade, mas eu não quero me envolver com as coisas do reino, eu não quero estar envolvido com as coisas da igreja, eu não quero assim ser discípulo muito achegado, não. Eu posso ser um discípulo um pouquinho mais distante, que eu ouço tudo, sei tudo, observo, vejo, mas deixa minha mão quieta aqui, atrofiada. Imagine que ele não tinha aposentadoria por invalidez nessa época, e um homem com a mão atrofiada, ele estava como um mendigo, dependendo de favor dos outros. Hoje a gente ainda tem alguns benefícios de aposentadoria, e homem sem trabalhar naquela época, misericórdia, o que esse homem não deve ter ouvido. E aí às vezes a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida, mas se a gente olhar para a atrofia, não adianta nada. O Senhor está nos chamando para a gente olhar para Ele, confiar plenamente nele e saber que Ele vai nos tirar desse lugar ressentido, desse lugar desanimado, triste, cabisbaixo, à margem, e Ele vai nos colocar em verdes pastos. E olha só como essa palavra é poderosa nos verdes pastos que eu estou dizendo. Mas Jesus sabia o que estava pensando e disse ao homem da mão atrofiada: os fariseus ali comentando, e ali você, por ano sábado, os textos paralelos vão dizer assim: mas quem é que tem uma ovelha e ela cai no buraco e vai deixar ela lá? Vocês fazem isso, vocês tiram suas ovelhas do buraco, e agora a gente não pode realizar um bem para uma pessoa que tem muito mais valor do que uma ovelha? O Senhor larga as 99 salvas para ir atrás de uma, e Ele faz com que a gente esteja em pastos verdejantes realmente. E aí vem a mensagem poderosa agora como centro do texto. Ei, você que está parado, paralisado, olhando para a dificuldade, a atrofia que você tem aí, que nós muitas vezes temos atrofias, e quantas atrofias já passamos ou ainda pensamos que teremos. O Senhor diz para você e para mim: levante-se, levanta a cabeça, sorria, molha esse rosto, penteia o cabelo, escova os dentes, coloca a melhor roupa e prega o Evangelho e deixa Deus realizar as demais coisas. A gente às vezes fica tão atrofiado,
com as nossas limitações e incapacidades, que a gente pensa que Deus é comparado a nós. Quem pode se comparar ao nosso Deus? A gente louvou aqui, grande e poderoso é o Shaddai. Não existe outro Deus além dele. O Deus do impossível, o Deus que tudo pode, nenhum dos planos dele pode ser impedidos, porque para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? É hora de se levantar. Não é hora de ficar sentado, nem deitado, nem agachado, nem se lamentando mais. É hora de se posicionar para ver a glória de Deus. Aí Jesus diz: levante-se. Está dizendo para mim e para você nessa hora: levante-se. E venha para o meio. Eu não quero mais você à margem, lateralizado, escondido, sem percepção, sem trabalhar para o reino, sem realizar aquilo que eu quero. Eu não quero mais você parado e atrofiado nessa mazela. E agora você vai precisar vir para o meio, homem, para todo mundo ver a sua doença e chaga. Não adianta mais esconder. Você pode estar até escondendo de você mesmo, e alguns não estão nem sabendo, porque está envolto ali com atadura ou com algum pedaço de pano, e ninguém está sabendo que você está com a mão assim. Mas os olhos do Senhor atingem todos os lugares, Ele sabe tudo que está em oculto. Então é que estar atrofiado agora com essa mão direita representada na minha e na sua vida, e Deus quer nos expor para que todos vejam, não para poder nos abater, mas para a gente saber que Ele levanta os humildes. Não tem mais como esconder essa mazela não, filho. Jesus já encontrou com você. Não adianta botar a mão para trás. Não adianta ir tentando sair da sinagoga, que agora o centro da atenção toda era para aquele homem. Se ele corresse ou saísse caminhando para trás, ia ser pior. Porque estava todo mundo agora focado no que Jesus iria fazer. Certamente a multidão lá fora, que não diz no texto, não ia deixar ele correr não. E aí Jesus está dizendo para mim e para você: se posicione e saia dessa posição de derrota. Levante-se e venha para o meio. Imagine agora, tem que cair por terra. Primeira coisa, vergonha de se expor. Quando a palavra de Deus vem para as nossas vidas, a gente não pode ter vergonha. Porque Deus nos conhece, Ele nos fez. Medo. Se a gente tiver medo, medo é uma força paralisante terrível. Ela gera uma situação de pavor e depois de transtorno. E a gente cria na mente coisas que não existem e fica com medo de algo que não existe, nunca vai acontecer. Caindo por terra nesse momento, vergonha e medo, desânimo. Jesus chegou para poder nos dar vida e vida em abundância. Então agora eu e você precisamos saltar e caminhar em direção à vontade dele. Vem para o meio. Acabou o desânimo. Não tem tempo ruim para crente. Não tem abatimento na face do crente. Não tem tristeza que o crente não supere.
e eu falo crente em Jesus Cristo. A gente tem sentimentos, mas viver nessas coisas não é para a gente. Isso atrofia a nossa vida. Por isso que a gente tem que se achegar para o meio. Meio é um local que vai ficar de visibilidade. O meio aqui é o centro da vontade de Deus. Ei, você que está à margem da vontade de Deus, andando na periferia, andando na borda da circunferência, é o centro. Você tem que vir no raio e centralizar. Deus quer você com sua vida em santidade íntegra na presença dEle. Chega de brincar na borda, chega de ficar com medo distante, chega de ficar incrédulo, parado. Deus quer a gente no centro da vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente vai andar na contramão das nossas vontades. E a gente tem tantos desejos e vontades que a gente prefere ficar atrofiado, com a mão atrofiada, ressequida, do que estar andando no centro da vontade de Deus. Mas já era. Deus te colocou nessa casa de oração hoje para te tirar da margem, te colocar no centro da vontade dEle. Agora Ele não vai aí te buscar. Ele liberou uma palavra dizendo: levante-se e venha para o centro da vontade, venha para o meio. Ele não vai fazer nada se nós continuarmos nas mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Nada muda se a gente não mudar. É tempo de se levantar e estar na vontade de Deus. E olha só, olha o que diz o texto aí na parte C, no finalzinho do 8º versículo. Ele se levantou e foi. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eita maravilha! O homem se levantou e foi. Ele podia optar e não ir. Eu e você temos agora uma escolha de continuar com a nossa vida rasa, atrofiada, sem desenvolvimento, ou ir ao encontro da palavra poderosa de Deus que já está sendo liberada no nosso meio, na nossa vida. Aquele homem se levantou e foi. Se levantou é porque ele estava sentado, estagnado, parado, escondido, ou tentando se esconder. Não tem como se esconder de Deus. Ele já te achou, já me achou. O Senhor nos encontra onde estivermos. Então Deus está convocando um exército que queira estar alistado, porque aquele que se alistou não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Se levante, amado, amada, e vá de encontro à vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida? Uma coisa eu tenho certeza, e você também já tem, que Ele não quer deixar a gente com essa atrofia mais. Hoje, agora, nesse momento, é um divisor de água para a nossa vida. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Porque a palavra está sendo liberada profeticamente para você que guardar ela no seu coração e praticar. E eu vou ouvir testemunho aqui nesse altar. E aí o homem foi. Quando o homem chega, Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O que você quer fazer no domingo? Tem muita coisa para fazer no domingo, né? Ir para o circo, ir para aniversário, para a festa, brincar, descansar. Tem tanta coisa para a gente fazer aí no domingo. O que é permitido fazer?
coisas são lícitas, são boas, fazem parte da nossa vida. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos. Eita, agora não sobrou ninguém, porque dá a impressão que eu estou falando assim. E aí a palavra está dizendo olhou para todos. Então ela saiu daqui e foi para aí. A palavra já me olhou e já foi para você. E aí já voltou para mim de novo. E já falou comigo antes de falar com você. Então olhou para mim antes de olhar para você. E a terceira vez que está olhando para mim. Então de todos eu sou o mais recebido nesse momento. Só que eu já estou de pé, Senhor. E já estou aqui. Eis-me aqui. Salvar a vida ou destruí-la? Olhou para todos que estavam à sua volta e disse para aquele homem: Deus está falando comigo e contigo agora. Receba essa palavra poderosa. Estenda a mão. O Senhor está mandando você colocar diante dele essa atrofia. Coloca diante dele essa atrofia. E as pessoas vão ver você com essa atrofia. Não vai ter como esconder das pessoas agora. Porque a cura vem quando os outros olharem a manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. As pessoas vão dizer: mas não estava atrofiado, mas não era assim, não era. Mas eu vi aquilo assim. Você não era aquele, não era ali. Era. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. O Senhor está dando um basta. Já era. E agora estamos indo para um novo tempo. Uma era nova no Senhor. Não é mais aquela já era. Estende a mão. Estenda e toca. Vai lá, estende a mão e toca. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Então receba nessa hora, louve a Deus e receba o toque de Jesus. Jesus está tocando nessa noite nas nossas atrofias. Você pode ser alguém intercessor por alguém que está atrofiado e precisando dessa oração de cura nesse momento para Jesus tocar também. Estenda a mão. E ele estendeu a mão. E as Escrituras Sagradas diz nos 3 textos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, que aquela mão foi restaurada. Jesus restaurou no mesmo momento aquela situação. É tempo de restauração nas nossas vidas. O Senhor Jesus está curando as atrofias. E Ele quer que a gente esteja em exercício pleno no reino, trabalhando na obra, na igreja local, fazendo algo para Ele, para que Ele seja glorificado. E assim como a gente foi curado, a gente liberar uma palavra de cura, a gente impor a mão e curar, libertar os cativos do cativeiro, expulsar demônios, proclamar o ano aceitável do Senhor.
uma restauração para que a gente esteja cheio da presença, com os dons transbordantes, para que todos vejam a manifestação da glória dele, que o nome do Senhor seja glorificado onde a gente estiver e passar. Imagine a alegria daquele homem na sinagoga e todo mundo perplexo olhando. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, deixando os adversários cabisbaixos, perplexos, admirados, um semblante caído sem entender nada, porque é chegando a cura na nossa vida. É tempo de cura. Deus está restaurando as nossas mãos direitas ressequidas. Deus está restaurando ministérios atrofiados a partir de agora. Deus está restaurando a nossa sorte, a nossa dignidade, a nossa honra. Deus está restaurando a nossa saúde, a nossa vida para com Ele, para com outros. O Senhor está fazendo. Eu estou calmo ouvindo a voz do Espírito Santo porque Ele está curando a gente. Alguns estão estendendo a mão agora, outros já estenderam. Porque a mão não é o ato de colocar a mão elevada ou inclinada para Ele, mas a mente convicta, com a certeza plena, a metanoia, a mudança de posicionamento, o coração voltado para Ele. É essa mão que está sendo restaurada agora e estendida diante dEle. O Senhor está olhando à nossa volta e ainda dizendo para mim e para você: estenda a mão. Tenha medo não, estenda a mão. Não tenha medo. Não duvide. Não fique afobado. Não seja precipitado. Descansa em mim, diz o Senhor, para eu te curar. Que maravilha, Jesus. E os religiosos, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si como poderiam fazer contra Jesus. E aí os falsos crentes agora, o Satanás levanta para poder dar uma palavra contrária para a gente. O que pode fazer contra a palavra de Deus? O que eles estão podendo fazer contra Jesus? E aqui para nós é contra a palavra. Um exército de demônios agora são comissionados para poder levantar pessoas, para poder dizer ao contrário do que eu estou pregando. Não seja descrente, mas tome posse da palavra de Deus e creia no que Deus falou com você nesse momento. Porque já caíram todos por terra, porque a palavra aqui lida, escrita e que a gente ouviu diz que foi restaurado a atrofia. Pode levantar quem quiser, pode falar o que quiser, mas o nosso Deus liberou uma palavra de restauração e é assim que vai acontecer, já aconteceu para a glória dele. A gente precisa crer na palavra. Não no que as pessoas estão falando, mas que Deus está falando conosco na palavra. E usa pessoas, lógico, de acordo com a palavra.
nós oramos agora para cair por terra todo esse exército levantado de pseudos cristãos, de falsos crentes, de dissimuladores, enganadores e mentirosos contra a nossa vida, e prevaleça a palavra de Deus guardada nos nossos corações para o exercício da vontade dele. É tempo de estar na posição que Deus quer. Deus não te chamou para ficar no lugar de derrota, à margem. Deus não nos chamou para poder estarmos à mercê da vida, mas alinhado com um propósito para glorificar o nome dele. O mundo pode até cantar, deixa a vida levar, que a vida leve eles, mas a gente, quem nos leva, nos conduz, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos leva pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dele. E nenhum dos planos dele pode ser impedido. Você crê nisso? Amém. Então fica de pé. Levante-se agora. Aquela posição que a gente estava já não existe mais porque a gente se levantou. Então é um símbolo, é um significado da onde a gente estava e aonde Deus está nos colocando agora. E agora a gente em pé, a gente consegue olhar melhor, inclusive para baixo. A cabeça erguida, olhando para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. E agora a gente pode olhar com um olhar de alegria, de certeza que Deus está conosco. E o Senhor está nos colocando e nos chamando no centro da vontade dEle. Vem para o meio. Então você agora se alinha com Ele. Aonde é esse meio, Deus? Me faz enxergar agora, me coloque. Eu quero estar na vontade do Senhor para a minha vida. Não é para a vida do irmão, da irmã, não é para a vida de ninguém, é para a minha vida. Eu quero estar no centro da Tua vontade.